Olá a todos, sou o Danilo Herculano, Head da área de Relações com Investidores do Banco BMG. Estamos começando mais um Papo com RI, uma série de podcasts que sempre traz um executivo do banco para aprofundar sobre os negócios. Hoje vamos falar sobre a estratégia da nossa unidade de seguros, a BMG Seguridade. Por isso convidei o Marcelo Picanço, CEO da BMG Seguridade, que tem 25 anos de experiência em serviços financeiros e seguros, tendo ocupado a posição de CEO da vertical de seguros da Porto Seguro. Marcelo, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Danilo, muito obrigado, é um prazer estar aqui contribuindo para o RI e para os nossos investidores. Obrigado, Marcelo. Já tem pouco mais de um ano que você começou sua trajetória aqui no banco, mas eu sempre gosto de voltar lá para a origem, né? Antes de você aceitar esse desafio, o que te motivou a vir aqui para o Banco BMG? O que me motivou foi a chance da gente contribuir para a transformação de um mercado que precisa de inclusão. Então, aqui a gente tem um sonho, né, e um propósito de levar a proteção a quem não tem, que é simplesmente o maior desafio do mercado segurador brasileiro, é esse. E Marcelo, quando você chegou no banco, a vertical de seguros ainda não estava toda estruturada, né? Quais que foram essas suas primeiras prioridades ao longo desse último ano? Olha, eu diria que foi é interessante porque foi uma coisa dual, foram duas grandes coisas. E às vezes parece que elas são conflitantes, mas na verdade para mim elas são complementares. A primeira foi definir uma visão de longo prazo, para que tudo que a gente fizesse, mesmo que no curto prazo, estivesse alinhado em caminhar para essa visão. Né? E nessa visão, elaborando aqui um pouco em função dessas primeiras palavras que eu falei sobre inclusão, era vencer esse grande desafio de um mercado que hoje inclui só 20% dos brasileiros. Diferente, inclusive, do mercado bancário, que passou por muitas transformações recentemente e aumentou bastante a inclusão, a gente tem aqui ainda no mercado segurador um desafio importante de incluir, especialmente nas classes de menor renda, sim, uma quantidade bem maior de pessoas. Então, o primeiro momento é como a BMG Seguridade iria contribuir para isso, e por que e como. Né? E aí teve todo um trabalho de definir esta visão e deixar isto muito claro e alinhado com os canais do banco, né, com as áreas do banco, todas que contribuem para isso, e definir, inclusive, uma visão de portfólio de longo prazo. Ao mesmo tempo, né, para uma visão de longo prazo, a gente sabe que tem que dar os primeiros passos. Esses primeiros passos, no nosso caso, consistiram de otimizar o que já tinha, o que já havia. Já havia um portfólio de produtos, mas ainda precisava ser otimizado, simplificado, de certa forma, retirando aspectos que para o cliente eram mais complexos de serem entendidos. O desafio da inclusão é um desafio de ser simples também, sem ser simplista. Uhum. Isso não é trivial. Bom, né? Excelente ponto. Então a gente precisava arrumar essa questão do portfólio, e quando a gente fala arrumar o portfólio, não é lançar produto novo, necessariamente não. E nem sequer terminar os produtos que existiam. Era uma questão de transformá-los, isso envolve formas de pagamento mais fáceis. E um dos produtos que nós mexemos, a simples inclusão de uma nova forma de pagamento que os clientes já tinham e que seria mais conveniente para eles, aumentou as vendas em 5 vezes do produto. Né? Ou seja, a necessidade estava lá, a demanda estava lá, mas havia um impedimento interno e tático no curto prazo, que era de facilitação e integração melhor com os meios de pagamento que o banco já dispunha, inclusive sendo o líder do mercado de cartão consignado. Mas uma parte desses cartões, eles não eram elegíveis para que o seguro fosse debitado. E com isso a gente estava autolimitando a contratação desse produto. Então, esse foi uma das coisas de curto prazo que a gente fez, e outras otimizações de taxa para que para o cliente não ficasse tão pesado no bolso e que a gente conseguisse aumentar a permanência dos clientes na base. Então, uma série de ações de curto prazo, de otimização, que foram importantes para a gente já entregar crescimentos como o que a gente tem visto aí de cerca de quase 40% ao ano, né, que a gente tem conseguido, já numa base relevante de 9 milhões de clientes. Então, a gente não está falando de um crescimento do zero, né? Eu acho muito interessante, né? Primeiro você seta essa visão estratégica e depois você vem muito para o tático. Sim. E aí foi importante te
te escutar novamente aqui, porque eu me voltei há um ano atrás, quando eu vi sua primeira apresentação, você fez uma apresentação para o conselho, eu tive a oportunidade de ver ela depois com você, justamente para como traduzir isso para o mundo de RI, e eu olhava a sua visão estratégica, depois você aterrissou esse negócio, eu falei assim, nossa, mas são coisas realmente que me parecem ser simples, né? Por que a gente não fazia isso antes? E aí, te escutando isso, talvez o que faltava era justamente essa ambição estratégica, onde que a gente quer chegar, né? Onde que você estava vendo esse todo para depois o tático começar a ficar mais direcional. Eu acredito que a gestão moderna é uma gestão que tem que ser, vamos dizer assim, eu chamo de diferentes altitudes. Você tem que conseguir ter atitude estratégica, por quê? Porque para o time é super importante entender para onde a gente está caminhando. Isso melhora cada decisão tomada no dia a dia. Eu não acredito em estratégia restrita a conselho, a diretores, né? A estratégia tem que estar, na verdade, no sangue, no dia a dia de cada funcionário. Porque isso vai fazer com que cada decisão tomada vá na linha que a gente almeja, né? Por mais simples que ela possa parecer, né? E, por outro lado, se a gente simplesmente parar aí e não conseguir aterrissar isso e não mostrar a ligação das ações de curto prazo com ela, a gente acaba tendo, na verdade, ficando apenas no campo das aspirações, né? Então, acho que isso, trabalhar nessas diferentes altitudes, ou seja, eu digo que é um pouco como um helicóptero sobrevoando uma grande floresta e você fala, tem que ver onde é que estão as grandes questões, ver até onde aquela floresta está indo, mas tem um fogo ali numa árvore, você tem que descer pela corda, resolver aquele fogo, depois você sobe o helicóptero de novo e vai para o outro local e tal. Então, eu acho que é um pouco essa gestão moderna exige isso, né? Não dá mais para ser... E, por outro lado, algumas pessoas me perguntam assim, poxa, mas não engessa ter um planejamento de longo prazo? A forma que a gente vê planejamento aqui na verdade, são de grandes linhas, né? Sem engessar. A gente não tenta dar a solução hoje que vai ser daqui a 5 anos exatamente, não é isso. São grandes diretrizes importantes, concatenações importantes de canal, produto, comunicação, preço e de modelo de negócio, sem querer arbitrar qual é a solução exata que acontecerá daqui a 4 anos, né? Então a gente não acredita numa gestão de projetos micro, mas sim de grandes iniciativas, de grandes linhas, né? Onde o time vai na solução específica de forma muito dinâmica. E ela pode mudar. Claro. Nós tínhamos hipóteses de alguns produtos a serem lançados, a gente fez um teste com o consumidor, né? Ouviu o consumidor, testou, viu que aquilo não era e a gente abandonou sem problema e trocou por outro. Então, a gente tem que ter esse dinamismo. Então, planejamento para a gente não é engessamento. Planejamento é libertação para caminhar na direção que a gente quer. E eu queria pegar esse gancho que eu acho que é muito interessante, né? Você trouxe muito junto com o Félix essa ambição de ser uma seguradora de inclusão, de transformar esse mercado, levando de fato proteção a quem não tem. Como que você pretende fazer isso, Marcelo? Então vamos lá. Essa ambição, ela está totalmente alinhada, inclusive, com a história do banco, né? Que para mim é um banco de inclusão, né? O consignado é um produto de inclusão, né? Então ele está muito a ver com DNA. A gente fala que propósito você não cria, propósito você reconhece. Então esse é um propósito que a gente tem, né? Já está na gente, é como um pouco como o seu DNA, né? Você não vai recriá-lo, você não vai escrever num PowerPoint qual é o DNA, você tem que reconhecê-lo, né? Então a gente reconhecendo que essa é a nossa vocação, o nosso propósito, isso encaixa muito com o maior desafio que o mercado de seguro tem, que é justamente a inclusão. Então encaixou muito bem. Sei como fazer, né? Acho que aí passa por uma série de vetores, tá? Eu acho que o primeiro a gente tem que ter, acho que o principal problema é acesso, né? Não é só produto, mas é acesso. E o que é essa palavra acesso, né? Ela inclui desde ter produtos, sim, simples e que caibam no bolso. A nossa engenharia de produtos, ela é um pouco diferente da engenharia, ou bastante diferente da engenharia natural que se faz no mercado tradicional, que a gente diz o seguinte: quanto esse cliente consegue pagar para ter uma proteção legítima e genuína e de valor para ele? Tanto. Então a gente constrói o produto a partir daí. Diferente do mercado tradicional, que apura quanto é o risco, coloca um custo de distribuição, mais uma despesa administrativa, mais uma margem de lucro e fala, deu tanto o preço. E isso faz com que quem possa pagar esse preço está dentro, quem não possa está fora. Então existe uma questão de precificação, mas não é apenas preço. Muitos clientes, quando descobrem que o preço é acessível, nós temos seguros aqui de R$20 por mês, né? Alguns até menos, e que simplesmente a pessoa ignora o quanto aquilo pode ter de valor para ela. Então, o trabalho de comunicação,
o trabalho de falar a linguagem que ela entende. Então, um exemplo simples. A gente não chama de prêmio, que é a linguagem tradicional do mercado, a linguagem técnica, a gente chama de preço. O nosso seguro tem preço. O nosso cliente não paga prêmio, porque quando você fala para um cliente que ele vai pagar um prêmio, ele não entende, ele acha que prêmio ele vai receber. Então, isso são, o pessoal fala um pouco que é o segurez, mas é difícil no mercado tradicional essas mudanças. E a gente está fazendo isso, então tem produto, tem linguagem, tem uma sinergia fortíssima com o canal, né? Nós temos aí quase 900 lojas, e as 900 lojas da Help são um canal muito capilar e popular, ou seja, ele chega nas classes de menor renda e fala a linguagem deles e atende. E isso é super importante, porque sem chegar no público com o canal adequado, por melhor que seja o teu produto popular, você não vai conseguir fazer com que aquilo tenha significado para o consumidor. Tem um trabalho muito importante do mercado segurador, que é trazer significado para o consumidor que não o contrata ainda. Entendi. E aí, até pegando uma expressão que você usou, né? Se a gente pudesse descer um pouco esse helicóptero, ainda um pouco mais, olhando para 2025, o que ainda precisa ser transformado para a gente viabilizar mais essa estratégia? A gente tem aqui um desafio, né, muito de educação na ponta, né, de levar para o consumidor isso a gente tem desde treinamentos fortes para os canais, vídeos educativos para os clientes, produtos novos e mais acessíveis, como a gente fez agora um lançamento recente do seguro de vida familiar, porque a gente pesquisando com os clientes viu que o seguro de vida clássico, sem benefício para a família, para eles tinham menos valor. Então, desde uma assistência funeral, né, assim como desconto em medicamento, quando ele podia ser extensivo à família, ele tinha uma grande adesão. Junto a isso também, a democratização do nosso BMG Med, que era um produto que passou a ter outra forma de pagamento e agora também com muita força nas lojas Help. E esse é um produto que, no nosso público, a questão do acesso à saúde é nada mais ou menos do que o primeiro problema da família. O que mais o preocupa é o que ele tem como prioridade máxima, antes, inclusive, de proteger bens e outras coisas, né? Então, esse produto, que é um produto bastante acessível, né, começa com R$20 por mês, e dá telemedicina e dá consulta a valor fixo de R$50 em qualquer especialidade de médicos no Brasil, em qualquer região. Acho que isso é um feito muito importante, porque ele traz muita simplicidade na comunicação para o cliente. Olha, é R$50 a consulta, este é o preço. Então, isso traz um valor muito importante para um público que tem acesso ao Sistema Único de Saúde, que é bom para certas coisas, mas que tem dificuldades nas especialidades e no timing de marcação das consultas. Inclusive, para essas pessoas, não é só a questão do SUS em si, mas a questão da logística para chegar lá, que para eles é difícil muitas vezes, são vários transportes coletivos, e do conforto da casa dessa pessoa, ela pode fazer uma telemedicina e renovar, por exemplo, um receituário médico para uso de medicamentos de uso regular, sem precisar se deslocar até uma unidade de saúde e ter toda a dificuldade logística que muitas delas enfrentam no Brasil, que o Brasil é um país continental, com 5.300 municípios, um pouco mais que isso. Então, de fato, é um desafio importante. Eu acho que ter morado nas 5 regiões brasileiras me ajudou a entender as questões logísticas também. Não, é interessante. Eu gosto muito desse produto da telemedicina, eu gosto muito da forma como ele é abordado, como ele é vendido, e eu concordo muito com o que você trouxe. Eu acho que sem a saúde, a nossa cabeça não consegue pensar em nada mais, né? E um dos destaques importantes, eu acho que corrobora isso, é já ter, né, num curto espaço de tempo, mais de 500 mil benefícios vendidos, mais de 500 mil vidas acessando essa questão da telemedicina. É que a gente está crescendo muito rápido, né? Então já passamos de 700 mil. Já passamos de 700 mil. E se a gente fizer daqui a um mês, possivelmente, então a gente está crescendo muito forte. A gente acredita que vai atingir cerca de 1 milhão de vidas muito rapidamente. Boa. Muito rapidamente, pelo ritmo que está vindo. Né? Muito bom, Marcelo. E para finalizar, eu queria que você comentasse um pouco dos deals recentes, né? Desde a sua vinda foram 2 negócios que foram concretizados. Primeiro, a venda de uma seguradora da BMG Seguros, que era focado muito no atacado, grandes riscos. E o mais importante, né, foi o aumento da participação. Nós compramos recente, anunciamos no mercado, a compra de mais 40%, e agora totalizando 100%, né, quando for aprovado pelos órgãos regulatórios.
da BMG Seguradora, que é voltado para o varejo, que é justamente em cima de tudo que a gente está falando aqui. O que essas decisões, né, ou como essas decisões fortalecem a estratégia de seguros? Elas fortalecem totalmente, elas são 100% alinhadas e agregam bastante valor à nossa estratégia, né? E justamente uma das grandes vantagens de ter a estratégia, ter esse farol muito claramente apontando para onde a gente quer ir, é que decisões como essa saem de forma natural. Então, por exemplo, a questão da BMG Seguros, que era focada em garantia, em empresas e no mercado de riscos maiores, ela não estava alinhada com a questão de ser seguradora de varejo, né, ou desse DNA que eu falo do banco, essa vocação, esse propósito, que é um propósito, em geral, de inclusão, foco em classe C e D e 50 a mais. Então a venda foi por uma questão de não ser uma prioridade estratégica relativa à estratégia definida, né? E a compra da seguradora de varejo, né, que é a seguradora que basicamente que faz seguro de vida, né, prestamistas, né, acidentes pessoais e que tem um nível de rentabilidade muito interessante, conforme nós divulgamos lá no último trimestre, batendo 98% de retorno sobre capital no trimestre. Nós estamos falando aqui de algo 100% alinhado, porque reforça o investimento do banco no varejo e na inclusão. É isso que significa esse movimento. Mais do que as questões dos números, das composições de números, dá um sinal muito claro de que o banco está disposto a investir num varejo que tem muita sinergia de vocação e, ao mesmo tempo, uma oportunidade gigantesca. Porque nós estamos falando aqui que nosso propósito, em suma, é levar proteção a quem não tem, e a gente está falando de 80% dos brasileiros. A gente não está preocupado em ter que ficar conquistando clientes que já estão com outras seguradoras, ou que já têm a proteção, que é os 20%. E quanto a isso, a gente está tranquilo. Nosso problema e o nosso maior desafio, o maior problema do mercado brasileiro, muito alinhado e alinhado com a nossa vocação, é focar nesses outros 80% e trazê-los para cá. A gente tem, em suma, elementos de canal, produto, comunicação sendo transformados, sim, produtos sendo transformados, canal sendo mais aparelhado para os seguros, né? Mas a gente tem um ativo muito importante que é chegar neste público. Chegar neste público não é algo trivial para muitas seguradoras. Então, acho que acesso, em uma palavra, é o principal ativo que a gente tem aqui para explorar e ser bem sucedido num mercado que ainda tem tantas oportunidades. Não, Marcelo, muito obrigado pelas explicações, pela essa visão estratégica. A sua presença aqui hoje foi fundamental. E fica óbvio que ainda tem muito, né? Muito foi feito, mas ainda muito pode ser feito, crescer a participação nos resultados. A Seguridade já é hoje a principal avenida de receita não crédito do Banco BMG e um importante pilar no relacionamento com nossos clientes. Seguimos muito otimistas aqui com o business de Seguridade. Mais uma vez, Marcelo, obrigado. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pela oportunidade aqui de poder falar. E você que nos acompanha, se tiver sugestões de temas que gostaria de ver por aqui, escreva nos comentários ou envie um e-mail para ri@bancobmg.com.br. Obrigado, pessoal.